beira do porto onde as ondas se espalham. A garça dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Ai, ai. Quando eu vim da minha terra despedida parentaia, eu passei em Mato Grosso, entrei em terras paraguaias. Lá tinha a revolução, enfrentei forte batalha. Ai, ai. A tua saudade corta como um aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma e a outra falha. E os olhos se enchem d'água e até a vista se atrapalha. Ai, ai. Começando mais um programa Viva Bem para vocês. E hoje aqui com Cláudia Paim, consteladora familiar, do qual eu me interesso muito por esse assunto. Léo Leone, que está aqui para fazer a nossa música do nosso programa de hoje. Que música maravilhosa, não? Parabéns. Bom, como sempre eu inicio o programa falando uma mensagem positiva para vocês. Então eu vou lá falar uma mensagem aqui de São Francisco de Assis, que diz o seguinte: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente você está fazendo o impossível. Legal, né, Cláudia? Bacana. Nós vamos bater um papo aqui sobre constelação familiar. Nós estávamos falando nos bastidores, trocando algumas mensagens, ideias sobre a constelação. Prazerzaço você estar aqui no programa Prazer Viva Bem. Gratidão pelo convite. Gratidão toda minha, toda nossa. O Léo também se interessa sobre o assunto, falou um pouco sobre o assunto também nos bastidores. Gratidão, Léo. Eu também agradeço muito por estar aqui. É um assunto muito leve, muito gostoso, onde a gente consegue encontrar soluções. No meu ponto de vista, hoje em dia, graças a Deus, muita gratidão para o universo ter, feito com que as pessoas se interessassem mais, com que a gente pudesse entender mais sobre constelação familiar, porque de fato modifica as nossas vidas com constelação. Então eu vou fazer uma pergunta para ela e nós vamos aí conversando, tirando algumas dúvidas, né? O que seria constelação familiar? Então, constelação é um assunto, amplo, né? A gente trabalha em várias vertentes, mas constelação é para tudo, né? Em primeira mão, a gratidão a Bert Hellinger, que é o criador, é o pai da constelação. E a gente tem o prazer e a honra que ele ainda é vivo. Nossa, é verdade. Né? Ele tem 92 anos, mas ainda está aí atuante, junto com a Sophie Hellinger, que é a esposa dele hoje, né? Uhum. E a constelação, ela é uma terapia focada, né? Ela é uma terapia de intervenção. O que é isso? A pessoa, quando ela procura para fazer uma constelação, ela leva uma questão específica. Uhum.
Então, a partir dali, a gente vai descobrir de onde vem, né? As questões dela. Então, sempre que a pessoa chega, a primeira pergunta é: qual é seu maior sofrimento hoje? Né? O que posso te ajudar, mas qual é o seu maior sofrimento hoje? E que, na verdade, assim, a gente tem muitas dúvidas quando se fala de constelação. Ainda assim, mesmo a gente falando bastante sobre constelação, a gente ouve falar muito sobre constelação familiar, em outros nomes também, porque algumas pessoas modificam, porque é física quântica isso. Mesmo assim, a pessoa às vezes tem alguma dúvida em relação a qual é a minha maior dor, não sabe exatamente de onde vem essa dor. Por isso que a constelação vem e traz à tona, né? Muita coisa. Auxílio, né? É uma maneira diferente de olhar para a vida. É um olhar diferente, né? A constelação, antes de mais nada, ela é realmente uma terapia. Ela não tem ligação nenhuma com nenhuma religião. É importante a gente saber disso. Isso é muito importante porque, como a constelação, a gente está entrando no campo energético da pessoa, a pessoa às vezes confunde um pouco com religião isso, né? Porque dentro do campo, às vezes a pessoa sente, né, aquilo que está no campo do outro. Isso não é uma manifestação espiritual. É muito importante a gente esclarecer. Na verdade, assim, como eu já fiz a constelação, eu já sabia disso, mas é importante que as pessoas que estão aí nos assistindo, elas saibam disso. Porque quando eu falo de constelação, e eu chamo os meus amigos para participar de constelação, porque você não precisa de constelar, você pode ir assistir. Participar. E é muito bacana. E aí tem muitas pessoas que falam, não, sabe o que é? Eu não posso, minha religião não permite. E aí eu tento explicar que não tem a ver isso. Dentro desse gancho, assim, ó, as constelações sistêmicas, ela tem 3 pilares, né? Hierarquia, que é quem veio antes, quem é o grande, né? Pertencimento, onde todos pertencem, e lei do equilíbrio. E partindo do princípio do pertencimento, se existisse vínculo religioso com alguma religião, essa lei já não era pertinente. Verdade, claro. Porque onde todos pertencem, né, não cabe religião. Com certeza. Né? Então, esse é o básico do básico. Ela não tem fundo religioso, é comprovado cientificamente. Sim, a neurociência vem comprovando isso cada vez mais. Então, ela não tem fundo religioso, e então onde todos realmente podem pertencer. E é uma das terapias assim, que eu presenciei e já participei também, que eu mais vi efeito assim nitidamente, porque uma pessoa faz uma constelação e em 1 semana, 2 semanas, ela tem um retorno tão gigantesco para aquela dor, porque às vezes a gente vai ao médico e fala, estou com dor de cabeça, estou com dor no estômago, e o médico, claro, a função dele muito respeitada, mas ele vai medicar a dor, né, patologicamente. E a constelação, ela faz a gente ter um olhar diferente, que é o que mais importa. A dor da alma, justamente. Né? E muda o cenário, muda completamente. É algo fantástico, gente. E eu acho que esse assunto tem pauta aí para uns 10, 20, 30 programas, porque é muito assunto. E nós vamos pincelar aqui para vocês em casa entender um pouquinho sobre constelação. Para quem não conhece ainda, porque acredito que tem muita gente aí conhecendo o que é constelação familiar. Lembrando também, a Cláudia vai explicar melhor, que não é só constelação familiar, né? Tem uma pessoa ali atrás dos bastidores, né? O Guilherme, que faz toda a edição, lindo. Ele usa isso, de repente, poderia usar, né, no jurídico, que a gente estava falando aqui. Explica isso na questão do prazar. Eu fiz um trabalho no jurídico. Eu participei de um grupo em Ribeirão Preto. Era até foi um grupo experimental, da qual nós pegamos as mulheres dentro da Lei Maria da Penha. Que legal. As mulheres vitimizadas, entre aspas. Porque não é bem assim, né? Ela está ali por algum motivo, mas tem as duas partes, né? E nós fizemos as constelações com as duas partes. Aí você vê de verdade o fundo disso. O fundo disso, de onde vem, né? E o padrão de repetição.
daquela mulher, daquele comum. marido, né? Que é o que mais acontece. Então, dentro ali do grupo, né? Cada semana, 2, 3 eram consteladas. E o quanto a energia vinha, né? O quanto é forte isso. Que são as honras aos nossos antepassados, né? De onde vêm essas questões, essas mulheres, né? Se colocarem nesse lugar. Por que se repete tanto Por que isso? se repete, né? E então foi muito bonito o trabalho. Foram durante 6 meses. Então, um mês era o feminino, um mês eram os homens, né? Entendi. E tinha mulheres que tinham energia mais agressoras do que os homens. Entendi. Então, até foi muito interessante o trabalho. A conclusão disso tudo é fantástica, né? E nós tivemos dentro desse trabalho a presença de psicóloga, de assistente social e até da juíza. Isso é perfeito. E, tá assim, vendo? Tá vendo, Guilherme? Uma fala que ficou assim forte para mim. E que ela, muito emocionada, quando tinha terminado uma constelação, ela disse: a partir de hoje, eu olho com outros olhos. Nossa, é muito gratificante, né? Até os termos usados na constelação, essa gratidão. E a cura mesmo, que é possível ser feita, alma, né? Dali diante disso, né? É, isso mesmo. Para aquela mulher não precisar buscar outro homem para fazer a mesma coisa com ela. Exato, para não repetir. Exato. Se é um padrão que tem dentro dela, ela vai buscar outro. E vai fazer a mesma coisa. E vai fazer a mesma coisa. Olha, nós vamos para o intervalo rapidinho e depois eu quero chamar nosso músico aqui, o Léo, para ele também se interagir com o nosso assunto, porque ele também é um terapeuta, né? Então nós vamos falar disso. Dá para tocar uma musiquinha para a gente? Da bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Da bruma leve das paixões que vem de dentro. Pra solidão já disse não, mas não tem jeito. E vivendo assim, sou alvo do fim. É tiro
no peito. Por esse amor eu me engano de fazer-se eu amo. Quem sabe amanhã vai voltar. Por esse amor eu me entrego, juro não nego. Preciso desse amor pra caminhar. Voltando aqui com o Viva Bem para vocês, com assunto e música leve. E antes de voltar para o nosso bate-papo aqui com a Cláudia, eu gostaria de chamar as dicas de Paloma Albuquerque. Solta aí pra gente. Olá, telespectadores do programa Viva Bem. Me chamo Paloma Albuquerque, sou maquiadora profissional e estarei a partir de hoje dando dicas de maquiagens para vocês. Hoje a gente vai falar sobre limpeza de pele. Eu acabei de tomar banho e utilizei um sabonete facial para higienizar minha pele e tirar todo o excesso de maquiagem e oleosidade que tenha. E sempre após esse passo, eu gosto de vir com uma água micelar ou um tônico facial e higienizo a minha pele um pouco mais, para me certificar que tudo foi removido e que não tem nenhum excesso de maquiagem. A preparação de pele é muito importante para a maquiagem durar o dia todo e não craquelar o dia todo, a noite toda, para ela ter uma durabilidade legal e não ficar feia durante o meu evento. Ó, limpa bem a pele. Paloma, obrigada pela dica que você deu hoje no nosso programa. A Paloma vai estar nos próximos programas, dando dicas de maquiagem, de cuidados com a pele, né? Muito legal isso. Nós vamos voltar aqui com a Cláudia, vamos incluir o Léo para falar sobre o assunto. A gente queria falar aqui com todo mundo, né? Porque é um assunto tão leve, tão gostoso de falar. Cláudia, nós estávamos falando aqui do jurídico, da dor, que é a dor da alma, né? A respeito disso. Hoje a procura sobre constelação é maior? Hoje as pessoas estão com a consciência mais amplificada? Sim, cada dia mais. Você já tinha ouvido falar sobre constelação familiar? Já. Já participou? Já participou? Não participei, mas já tinha ouvido falar. Então te convido a participar. Estarei lá. Toda última segunda-feira do mês eu tenho workshop de constelação aberto para quem quiser assistir, tá? Bacana. É gratuito para participar, né? E então sintam-se convidados. E entender um pouquinho mais. Entender também. um pouco mais desse meio, né? Vivenciar. Dessa maneira diferente de olhar, né? Só para dar uma organizada o que é a constelação, né? A constelação, ela trabalha com os antepassados. Sim. Gente, antepassados não é vidas passadas. Ok. Tá? Antepassados é nosso pai, nossa mãe, nossa avó, nosso bisavó, nossos avós, bisavós, tataravós, que traz força para o nosso campo aqui de hoje. É como se a gente honrasse o nosso clã familiar. Isso. Então, vamos dar uma explanada mais simples, né? Você chega para mim lá e a sua queixa é uma dificuldade com a sua mãe. Sim. Tá? Então, de onde vem isso? Desde criança, ou foi depois, ou foi em algum momento, tal. Vamos olhar para isso. Então, nós vamos representar. Vamos colocar você e a sua mãe. E deixa eu só fazer uma pergunta antes. Você utiliza, tô dizendo ela em específico, existe os bonecos. Sim. E existe também a constelação em grupos, as pessoas. Isso a Você gente trabalha chama de das duas workshop. maneiras? Isso. Tá. Então, no consultório, né, eu e o paciente, a gente usa toquinhos ou bonecos. Porque tem gente que não gosta de se expor no meio do grupo também para falar sobre aquele assunto. Sim, isso é muito comum. Sim. E tem casos que não tem condição mesmo de você expor. Tá. Tem situações que eu fiz constelações de pessoas que
tem um cargo importante na sociedade e expor aquilo é uma coisa desnecessária. Desnecessária. Né? Não que as pessoas não têm problemas porque ela tem cargos diferentes, mas a gente precisa respeitar o lugar que a pessoa está. Né? É a lei do pertencimento também. Sim. Tá. Então, a gente vai buscar de onde vem a sua dor. Né? Então, minha relação com a minha mãe é ruim. Tá bom, então vamos colocar a mãe. Se é pessoas, a gente pega uma pessoa e coloca no campo. Se é os toquinhos, a gente põe o toquinho representando. Os toquinhos têm tamanhos diferentes, e quadrado e redondo. Então, eu tenho uma dúvida em relação à questão do... Eu chamo de bonecos. Mas tem os bonequinhos também. Tem os bonequinhos. Tem. A minha dúvida é assim, eu já participei, que eu representei uma pessoa, e foi tão forte, porque eu tive uma crise de choro que não se explicava. Claro, eu estava no campo ali, estava recebendo aquela informação. E dos bonequinhos, como que funciona isso? Você tem a crise de choro igual. É mesmo? Tem. Então, mas o boneco está me representando. Eu estou assistindo a minha constelação nos bonecos. A emoção vem em você. Ah, tá. E você sente no teu corpo. Entendi. Porque eu pensei, como que o boneco vai representar um... Não, a hora que... Né? E a gente percebe assim, olha... eu coloco lá no campo... Vamos falar de bonequinhos, então. Tá. Eu coloco lá no campo você e a sua mãe. E eu pergunto pra você, como é ficar nesse lugar? Você me dá informação. Entendi. E você faz a leitura para passar para o seu cliente. E daí você fala pra mim assim, é indiferente. Ou você fala pra mim assim, eu sinto angústia. Entendi. Aí você vai me passar a emoção que tá ali naquela peça. Mas aí eu represento todos, então. Você representa aquele e aí o campo vai dando informações pra nós, é pior ou é melhor. Então eu ponho o toquinho no lugar e falo pra você assim, ó, como que é quando eu coloco esse toquinho? Nossa, é muito ruim. Entendi. Agora eu entendi melhor. Entendeu? Deu pra ficar mais claro, Léo? Não sei. Consegue pra mim perceber? era um pouco confusa a questão dos toquinhos. Aí assim, ó, às vezes eu coloco um morto mesmo, pessoas que faz parte de um campo de mortos. Mas eles estão atuando aqui na tua vida aqui atual. Né? É que você faz algumas perguntas antes também para o seu cliente. Eu preciso saber se teve aborto, se teve mortes precoces, quais foram as doenças importantes que teve na sua família. Que doença? Essa doença vem do lado do pai? Essa doença vem do lado da mãe? Né? O que aconteceu do lado dos avós? Do pai? O que aconteceu do lado dos avós da mãe? Sabe uma coisa que eu achei super interessante em uma constelação? Se eu estiver errada, me corrija. Da questão do aborto. Na questão familiar, na questão da constelação, o aborto é algo que às vezes a pessoa tem um aborto espontâneo. Sim. E a pessoa acha que tá tudo certo. Então assim, eu tive outro filho. Aí ela coloca eu só tenho um filho, ela fala. E aí você tem que lembrar que você teve o aborto e incluir a inclusão desse aborto, mesmo espontâneo, né? Porque mesmo às vezes a pessoa fala, mas eu... Aborto não importa se ele foi espontâneo, se ele foi provocado, sabe? Ele é aborto. E eu vi, inclusive, em uma constelação que a pessoa não sabia que existia. Me parece que eram gêmeos. E foi tão interessante esse assunto que apareceu na constelação. Chega, né? E aí falou assim, nossa, mas você tinha um irmão gêmeos, pode perguntar para sua mãe. E de fato ele tinha mesmo esse irmão gêmeos. E aí ele carregava, ele comia em mais excesso. Irmão. Exatamente. Eu achei isso muito interessante. Hoje foi muito interessante. E faz muito sentido. Faz. Hoje eu pedi para representar a pessoa que estava sendo constelada, pega uma peça para você. Ela falou, 2? Já te dá uma... Ele me deu o sinal do campo. Eu falei, 1. Mas eu sabia que tinha uma informação ali. Tá. E aí ela pega uma peça masculina para ela. Entendi. Sabe? E aquilo, ela ia pegar a masculina e a feminina para ela. Ela tá não honrando... quer dizer que ela é homossexual, não é isso. Tá. Sabe? Mas dentro do campo dela, que ela foi uma informação muito importante. Sim. Porque ela é a primeira... Ela veio mulher, mas ela queria homenagear o pai. Entendi. E ela teve durante muito tempo as brincadeiras masculinas, a necessidade de agradar o pai. Então era uma energia de quem eu sou, né? Entra a questão da honra. Eu agrado meu pai e a minha mãe, por isso então eu quero pegar 2 peças para mim.
eu quero pegar 2 peças para mim, porque daí eu agrado os 2. Não, é interessantíssimo porque essa questão familiar, muitas discussões em casa, muitos emaranhamentos, isso acontece em todas as famílias, é bom lembrar disso, porque é na minha, na dela, né, de todo mundo. Só não emaranhou quem não nasceu. Olha isso. Isso é tão importante porque às vezes fala assim, não, na sua família é assim, você está apontando o dedo, mas na sua também tem. Pode ser que não tenha aquele problema na sua família atual agora, mas no clã familiar, com certeza, existiu abortos, né? E é muito importante a gente trazer para a informação que tudo o que a gente faz é por amor. Ai, é que por honra lindo. aos antepassados. Até matar, amiga. Até matar. Então, uma pessoa Olha que mata, forte isso, né? Uma pessoa que mata, que tem lá os antepassados que foram para guerras, que mataram por algum motivo, por disputa de terra, porque teve muito isso. Muito. Né? Uma pessoa que aí vem hoje, e quantas vezes a gente assistiu no jornal, o cara não se identifica que ele fez aquilo. A gente acha que ele tá mentindo. Ele tá naturalmente, porque aquilo foi uma coisa natural para ele. Porque matar é uma coisa natural para ele. Ele tá honrando os antepassados dele. Então, para ele tá certo. Essa é a verdade dele. Não, isso é muito interessante, gente. Constelação familiar, eu até falei para Cláudia, já constelei 2 vezes, 2 assuntos que de fato resolveu, aquele problema resolveu. E foi através de uma constelação. Muda assim por completo, é muito interessante. Eu tive uma situação que a família precisava vender um bem. Porque já estavam tentando vender há tempos e a família precisava vender um bem. E não tinha por que não vender, porque era uma boa localização, o lugar era bacana, o preço estava bom. E por que não vendia? Por que não vendia? Eu também tenho essa dúvida com alguma coisa aqui da minha família. Sim, e não vendia porque tinha a honra de alguém ali. Ah, tá. Aí a primeira coisa que veio, porque daí a gente vai eliminando, né? A primeira coisa que veio pra mim seria: o pai morreu, tinha muito apego. Será que estão honrando o apego do pai? Não era. Não era. Não era. Você vai descartando. Vai, porque a constelação é isso. A gente coloca faz sentido? A gente pergunta pra pessoa: faz sentido pra você? Não faz. Ok, não faz. Então, talvez em outro momento vai fazer, agora não faz. Aí você pega outra pessoa, outra situação, coloca: isso faz sentido pra você? Faz. E vem, né? Vem aquela emoção para poder falar. Vai achar que aquilo estava preso na honra do funcionário. Nossa! Que influência! A honra dele, porque se vende, ele sempre colocou, a família sempre colocou ele num lugar de fazer parte da família. Entendi. E ele, se aquilo acabasse, ele ia deixar de fazer parte da família. Olha que Isso está interessante. no inconsciente, lógico que ele não estava no consciente dele. E quando a gente faz no sistêmico ali, né, na constelação, a gente, ok, você tem um lugar na família, né, você faz parte. A venda do imóvel aconteceu dentro de 6 meses. Nós vamos conversar depois. Eu preciso de vender alguns imóveis, meu. Foi muito bonito, porque assim, É tudo muito bonito mesmo, gente. Constelação é algo assim muito lindo. Tá o fio do negocinho, a coisa. Eu me emociono. Todas as vezes que eu participo de alguma constelação que eu assisto, eu fico assim, emocionada. Eu falo, nossa, e vejo, né, algumas pessoas também resolvendo aquele assunto. Falo, nossa, que gratidão de ver isso aqui. Como é magnífico, né? Cláudia, nós estamos terminando o programa, que pena, gente. Que pena, que pena. A gente quer falar tanto. Eu tenho um mimo aqui da Ponto Cintilante de presente para vocês, convidados. Pode abrir? Claro. E Obrigado. já estão... eu que agradeço, lindo, coisa olha linda, que lindo, né? Obrigada, gratidão. E o que acontece? Eu quero que vocês voltem, gente, para o programa, porque é muito assunto. Então, Cláudia está convidadíssima a voltar para o Viva Bem. Léo, muito obrigada. Sua música é linda, você toca divinamente, você canta divinamente e canta com a alma, né? A gente percebe isso, é muito gostoso de ouvir. Tem que ser. Muito obrigada, gente, de verdade. Eu espero que vocês aí de casa tenham pego algo de muito bom deste programa, em especial esse assunto. Que leve para vocês aí, amplie a consciência de vocês, para poder olhar diferente, porque dá pra gente viver bem
né? Dá pra gente ter uma qualidade de vida Dá pra viver em paz. só da gente poder ter uma consciência diferente da vida, né? Então, fiquem todos com Deus. Nós vamos terminar com música com o Léo. Um beijo para vocês e até a próxima terça-feira. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube do meu segredo. Isso já faz tanto tempo que eu nem me lembro quanto tempo faz. Meu coração não sabe contar os dias, minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida.